Não preciso dizer da minha satisfação de estar aqui hoje à noite, né? E quando recebi o telefonema do pastor André, convidando para este momento, eu dei muitas graças a Deus. E a oportunidade que temos de hoje à noite estar aqui realmente é muito significativa. Que Deus nos abençoe quando estamos com vocês comemorando estes 71 anos de vida da igreja. Quero trazer a saudação da primeira Igreja Batista do Recreio dos Bandeirantes, onde sou um dos pastores, e que os irmãos prosperem no seu trabalho, é o nosso desejo e é a nossa oração. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia no texto de Ageu, capítulo 2, versos de 1 a 9. Vou pedir que você fique de pé para esta leitura da palavra de Deus. E em seguida nós vamos abrir em Hebreus 6, 10 a 12. Ageu 2, 1 a 9. No 21º dia do 7º mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Selatiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e ao restante do povo: quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora. Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Coragem ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor. Porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Esta é a aliança que fiz quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês. Não tenham medo. Assim diz o Senhor dos exércitos: dentro de pouco tempo farei tremer o céu e a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros. E encherei este templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos exércitos. Texto de Hebreus, capítulo 6, versos 10 a 12. Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Que Deus aplique no nosso coração estes textos da sua palavra. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, muito obrigado por este dia que o Senhor acrescenta à nossa vida. Muito obrigado porque as tuas misericórdias, como cantamos ainda há pouco, se renovam a cada manhã, vêm sobre nós, têm vindo sobre esta igreja aqui também nestes 71 anos. Eu quero pedir agora que o Teu Santo Espírito nos oriente na reflexão que temos para esta noite, que o Senhor nos fale e que o Senhor levante o ânimo cada vez mais desta igreja para fazer mais e melhor para o Senhor. Que Tu aceites o nosso louvor, a nossa gratidão, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer. Eu oro em nome e pelo amor de Jesus Cristo. Amém. Podem assentar, irmãos. A profecia de Ageu foi escrita em 520 a.C. E a volta do cativeiro se dera 17 anos antes, em 537 a.C. E o povo estava voltando da Babilônia depois de 70 anos lá, vocês conhecem um pouco dessa história, mas o povo estava apático, o povo não se movia.
Antes de fazermos a complementação dessa história, eu queria falar um pouquinho sobre o Ageu. O seu nome significa festivo. Ele é o autor da profecia, daí ter o seu nome. E nós temos poucas referências a seu respeito. No entanto, se você vai ao livro de Esdras, no capítulo 5, versos de número 1, você vai encontrar algumas referências a respeito dele e de contemporâneos seus. Esdras, capítulo 5. Diz assim o versículo 1. Ora, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, descendente de Ido, profetizaram aos judeus de Judá e de Jerusalém em nome do Deus de Israel que estava sobre eles. Capítulo 6, verso de número 14. Dessa maneira, os líderes dos judeus continuaram a construir e a prosperar, encorajados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias, descendentes de Ido. Eles terminaram a reconstrução do templo conforme a ordem do Deus de Israel e os decretos de Ciro, de Dario, de Artaxerxes, reis da Pérsia. Vocês percebem, então, que ele foi contemporâneo do profeta Zacarias, ele foi contemporâneo de Zorobabel, ele foi contemporâneo de Josué, de Neemias, de Esdras. Ele foi um incentivador da reconstrução do templo após a volta do cativeiro babilônico. Disse há pouco que chegaram em 537 de volta, Alex, e em 520 a profecia precisou ser dita da forma como Ageu fez, porque eles estavam como que paralisados, apáticos. É o que nós hoje denominaríamos de obra de igreja. Já ouviram essa expressão, né? Começa a obra e, durante muito tempo, diversas razões, ela não se complementa, vai como que se arrastando. Estava então ela parada há 16 anos, mas os israelitas não deixavam de ver as suas próprias necessidades, construíam as suas casas. Por isso a profecia de Ageu, em nome do Senhor, veio para alertá-los em relação a este comportamento que não agradava ao Senhor. O tema da profecia, então, é o encorajamento e incentivo à reconstrução do templo. Muitos do povo achavam que, primeiro, deviam ser resolvidos os problemas socioeconômicos da nação e postergados os interesses de Deus. A obra do templo era secundária para estes. Mas esse comportamento do povo, parte até de sua liderança mesmo, traria algumas consequências muito ruins para o povo de Israel naquele tempo. Se você for ao capítulo 1 da profecia de Ageu, versos 5 e 6, vai encontrar, como eu vou ler agora, o seguinte: agora assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Era a consequência da apatia do povo até então. Mas a palavra do profeta vai em socorro daquele povo e naquele momento, dizendo: se vocês modificarem o comportamento de vocês, Deus, por certo, vai abençoá-los. Vejam só, Ageu 2:9, a glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz. Eles viveriam em paz. A paz é alguma coisa que a gente luta para conseguir. Às vezes nós temos problemas de paz interior e extravasamos isso de formas muito ruins.
Hoje nós vivemos no país, e eu me permito dizer assim, Gilson, um momento em que nós não temos tranquilidade, não temos paz. Por causa da pandemia, sim, e aqui nós estamos sentados, distanciados. Outros não estão aqui porque estão com a Covid, e este é um tempo de pandemia realmente, e os cuidados são necessários. Nós não podemos nos cumprimentar. Quando eu cheguei aqui revendo os irmãos, para alguns eu dei o soquinho, para outros eu te estendi a mão, e outros eu abracei. Porque fica impossível para a gente, um ser social, não realizar desta forma. Mas é um tempo que nós precisamos respeitar com toda a certeza. As bênçãos do Senhor vêm quando nós lhe obedecemos. E o povo de Israel experimentaria paz. Segundo aspecto está em Ageu, capítulo 2, versos 18 e 19, e diz da seguinte forma: a partir de hoje, 24º dia do 9º mês, atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Reconsiderem. Ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto, mas de hoje em diante abençoarei vocês. O profeta fala e faz uma constatação. O povo, apesar de pensar na reconstrução das suas casas e menosprezar ou deixar de lado a reconstrução do templo, sofria problemas socioeconômicos. E o Senhor vem e diz assim: te darei paz, e vocês experimentarão nos seus celeiros coisas novas. Vocês não passarão mais necessidades. Era a promessa do Senhor. Em Ageu 2, 21, 23, nós temos o profeta falando agora a Zorobabel, que era o líder naquela ocasião. Dizem assim os versos 21 a 23, diga a Zorobabel, governador de Judá, que eu farei tremer o céu e a terra. Derrubarei tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros. Virarei os carros e os seus condutores, os cavalos e os seus cavaleiros. Cairão, cada um pela espada do seu companheiro. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, eu tomarei meu servo Zorobabel, filho de Selatiel, declara o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque o tenho escolhido, declara o Senhor dos Exércitos. Não só o povo precisava, eu acho que se você tirar um pouquinho, vai melhorar, que eu falo mais próximo do microfone, né? Não só o povo estava sendo incentivado pelo profeta, mas o líder também estava. Vocês imaginam que seja o coração de um líder que acompanha todos os problemas e necessidades da igreja. Quando Gilza disse aqui que às quintas-feiras o pastor André estará à disposição de vocês presencialmente aqui, para ouvi-los nas suas necessidades, imaginem a carga emocional que o servo recebe. E ele precisa de incentivo. Zorobabel, naquele momento, recebeu o incentivo do profeta, dizendo, eu estarei com você, porque eu o tenho escolhido. Vocês hoje têm o pastor André aqui com vocês, porque o Senhor o escolheu. E eu tive o privilégio de participar um tanto deste processo. E orei muito para que isto acontecesse. E quando chego aqui, Alex, e vejo a igreja feliz, ouvir isso de alguns de vocês, nesse pouco tempo que aqui estou hoje à noite, me satisfaz muito o coração, saber que o Senhor trouxe alguém que vocês necessitavam para este momento. O líder precisa também do incentivo, e o profeta o fez. O destaque da profecia é trabalho. Versos 4 e 5 do capítulo 2. Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Josadac. Coragem ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos Exércitos. Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu Espírito está entre vocês,
não tenham medo. O incentivo, então, da profecia era para todo o povo, para a sua liderança, principalmente, porque eu estou com vocês, meu Espírito está entre vocês, portanto, não tenham medo. Ao trabalho, coragem. Quando nós falamos de trabalho, nós precisamos pensar que, materialmente, o trabalho é uma necessidade orgânica. Há um dito que diz que quem não trabalha não coma, né? Mas a gente sente necessidade de trabalho. Quem não sente de trabalhar, quem não sente, tem algum tipo de anomalia e precisa ser tratado a respeito disso. O trabalho dá equilíbrio, o trabalho nos leva a uma satisfação dentro desta necessidade que o ser humano tem. Deus mesmo recomendou que o homem trabalhasse. Se você abrir no Êxodo capítulo 20, verso de número 9, você vai encontrar esta recomendação do Senhor. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Esta ordem do Senhor, ela é repetida no Deuteronômio, capítulo 5, verso de número 13. É interessante que Deus trabalhou na construção do mundo. Se você abrir o Gênesis, capítulo de número 1, você vai ver que a sequência foi essa que está recomendada no verso 9 do capítulo 20 do Êxodo, que eu acabei de ler. 6 dias trabalharás. E lá no Gênesis, e nas aulas de administração eclesiástica, lá no seminário, eu lembro sempre isto aos alunos, dizendo que nós precisamos ter organização, que nós precisamos trabalhar efetivamente enquanto pastores, para que o povo veja em nós o exemplo. E quando eu penso dessa forma, eu estou me referindo ao próprio Deus que nos deu o exemplo. Reveja depois em casa a leitura do Gênesis capítulo 1. No primeiro dia Deus fez assim, no segundo dia desta forma, no terceiro dia, sucessivamente até o sexto dia. E ao 7º dia ele descansou. Deus trabalhou então na construção do mundo desta forma. E é interessante pensar que ele continua trabalhando por nós. Vá lá no texto de Isaías, capítulo 64, verso de número 4, que nós temos esta informação, mais do que isso, essa certeza da palavra de Deus. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Você tem consciência de que Deus trabalha por você? E nós poderíamos enunciar aqui uma série de situações em que nós percebemos isto. Quando eu acordei nesta manhã, por exemplo, estava para participar de uma reunião de oração que nós temos online com o Ministério de Intercessão lá da igreja, do Recreio, eu pude observar da minha janela o céu lindo, 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 lindo. Quando nós íamos para a igreja, Darília, eu e minha filha, também percebemos o pessoal na praia, né? Mas naquela praia lindíssima, num dia convidativo realmente para aquele lazer. Nós estávamos indo para a igreja porque é o dia do Senhor. Coisas belas que o Senhor faz, o sustento que Ele nos dá. E nós temos que agradecer sempre a Deus, como cantamos aqui hoje. Como agradecer? Não temos como agradecer. Na verdade, recebemos mais do que merecemos, porque nada temos merecimento. O Senhor é o dono de tudo, o Senhor de todas as coisas. Ele continua trabalhando por nós. O trabalho entre os judeus era visto como um sinal de grandeza para o homem. Eles foram criadores de ovelhas, trabalhadores na lavoura, principalmente nos trigais. Eles foram oleiros, sapateiros, tendeiros, faziam tendas, pescadores, artesãos, etc. É interessante que isso passava de pai para filho. Acho que um dos fatores importantes na educação dos filhos hoje em dia
é que nós devemos incentivá-los também ao trabalho. Eles precisam ver o exemplo em nós. Mas se eles veem em casa alguém preguiçoso, alguém que nada faz, a tendência é que eles ajam assim também. Aqueles que dependem eternamente de favores, não deve ser assim. Momentaneamente, pode ser que nós tenhamos algum tipo de necessidade que os outros precisem nos ajudar. E isso é bíblico também, porque nós demonstramos o nosso amor ao próximo dentro da sua necessidade. Mas isso de caráter permanente não deve ser assim. Eu me lembro quando estava aqui pastoreando o Casacap, que é a igreja do Recreio ali na Vargem Grande, nós tínhamos um programa de assistência social, sim, mas com prazo. E eu gostava muito quando a pessoa, no meio daquele prazo, geralmente 3, 4 meses, chegava e dizia: pastor, nós não precisamos mais, porque Deus atendeu as nossas orações e nós estamos trabalhando de novo. Deu oportunidade para outros. Isso era muito digno. Mas outros tantos se valiam dessa possibilidade e indefinidamente ficavam recebendo, estavam sempre solicitando, porque não queriam, talvez, se dedicar ao trabalho efetivamente. O exemplo que nós precisamos dar aos nossos filhos, de pai para filho, é de que o trabalho é muito importante e necessário na nossa vida. Se você pensar na figura de Jesus Cristo, na pessoa de Jesus Cristo, ele trabalhava como carpinteiro, aprendeu de seu pai. José era carpinteiro, nos informa a palavra de Deus. Não só desenvolvia uma atividade material necessária para a sua manutenção, mas ele desenvolvia também uma obra espiritual no ministério terreno que Deus lhe deu. Ele curava, ele ensinava, ele expulsava demônios, ele pregava, enfim, ele trabalhava. É interessante que, para os seus discípulos, e nós encontramos esta informação no texto de João, capítulo 5, verso de número 17, ele diz que o pai trabalhava e ele trabalhava também. Vejam lá, João 5, 17. Disse-lhes Jesus: meu pai continua, diz a minha versão NVI, meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Agora associe esse texto de João capítulo 5, verso 17, com o de Isaías 64, verso 4, que eu li ainda há pouco. Deus continua trabalhando em nosso favor. Essa que é a verdade. Quando temos o mundo que temos, as possibilidades que temos, a inteligência que Deus nos deu, Ele está trabalhando a nosso favor. Os que cercavam Jesus Cristo trabalhavam também. Seus discípulos eram pescadores, Mateus era alfandegário, a maioria deles era de pescadores, e Jesus Cristo chamou para serem pescadores de homens. Com relação ao reino de Deus, estes mesmos discípulos, eles pregavam, eles aprendiam com Jesus e aprendiam de Jesus, eles ensinavam, eles curavam, eles trabalhavam. É bem verdade que às vezes claudicavam, como é natural do ser humano, mas eles foram orientados a perseverar no trabalho que faziam. Quando eles não conseguiam fazer aquilo que eles deveriam em termos espirituais, Jesus Cristo os orientava. Podem ver vários dos textos em que eles são questionados. Por que é que eles mesmos se questionavam? Por que é que nós não conseguimos fazer isso? E aí Jesus Cristo dizia o porquê e o que eles deveriam fazer para que superassem aquela dificuldade. Paulo, o apóstolo Paulo, ele era fazedor de tendas, como Áquila e Priscila. Interessante que ele, lá num dos textos, ele diz que ele não queria ser pesado aos outros. Ele podia sair de igreja em igreja, ou fundando os trabalhos que fundou, e pedindo uma oferta de cada uma delas, não? Digno é o obreiro do seu salário. Mas ele diz assim: eu não quero ser pesado a ninguém. E ele fazia tendas onde chegava. Mas pregava, curava, ensinava, abria novos trabalhos, escrevia. Tantas são as cartas que ele escreveu às igrejas que ele fundou. Tinha
uma atividade imensa. Em 1 Coríntios, capítulo 15, verso de número 10, ele diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou. E sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Ele estava fazendo defesa do seu ministério aqui. Contudo, não era eu, mas a graça de Deus comigo. Ele podia e tinha capacidade de administrar o seu tempo, de tal forma que ele desenvolvia uma atividade material, mas não descurava de pregar a palavra de Deus. Os exemplos, então, que eu procurei trazer aos irmãos aqui, nos dão conta de que exerciam atividades seculares e, ao mesmo tempo, relativas ao reino de Deus. Hoje, muitos se escudam no fato de terem de ganhar a vida e deixam de fazer alguma coisa para Deus. Eu preciso sustentar a minha família. É verdade, preciso. Mas só isso? Não somente isto. Não usam o dom espiritual que o Senhor tem destinado a cada um dos seus servos. É certo que vocês sabem que cada um tem o seu dom. Quando vocês veem esses irmãos aqui cantando, ou tocando, ou regendo, nos dirigindo na área de adoração, eles estão usando o dom que Deus lhe deu para ministrar a esta congregação aqui. Qual é o seu dom? Se você não sabe, fica aqui a sugestão de pedir ao Senhor que diga o que você precisa, o que você pode fazer, tendo em vista o dom espiritual que cada um de nós tem. Este que lhes fala, o pastor desta igreja, não é melhor do que qualquer um de vocês, enquanto membros da igreja. Todos estamos nivelados na necessidade de fazermos o melhor para o Senhor. Pensemos agora material e espiritualmente sobre o trabalho. Deus colocou diante de nós uma grande obra. Ela está exarada no texto de Mateus 28, versos 18 a 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Tal como Jesus Cristo, os apóstolos, o apóstolo Paulo, etc., como discípulos de Cristo, temos que empreender esta obra que o Senhor nos deu. Interessante, eu li uma estatística, pastor André, um tempo atrás, de que 95% dos membros das nossas igrejas não evangelizam. Isso significa que não ganham almas para Cristo. Nada fazem. São meros espectadores. Muitas vezes são críticos, apagados na igreja. E eu cunhei uma expressão para identificar essas pessoas. Eu digo que são, aspas, bancários. Assentam num banco, num templo confortável como este aqui, se limitam a estar na igreja uma vez ou duas vezes na semana e acham que isso é suficiente. E durante o restante do tempo de suas vidas, nada fazem. Eu imagino que você, ouvindo do jeito que eu estou dizendo aqui agora, e talvez eu possa estar sendo um pouco duro, você possa estar fazendo uma análise da sua vida, e é isso que eu pretendo exatamente. Que Deus fale ao seu coração para que você reveja quais têm sido as suas atitudes em relação ao trabalho do Senhor. Você é um simples bancário? Ou você é alguém que está no front? E estar no front não é
o ativismo na igreja, não é isso que eu estou falando, não. É no seu dia a dia, Daniel, estar pregando Jesus Cristo, vivendo Jesus Cristo, percebendo que os outros te notam diferente dos demais, porque você tem a Cristo no coração. Consequência disso, as igrejas não crescem, não se desenvolvem, estagnam ou até diminuem numericamente. Não batizam novos crentes porque não levam outros a Jesus Cristo. É simples essa conta. Tempo que eu cheguei na igreja do Recreio, a igreja tinha, me lembro bem, do pastor ter dito que, chegando eu, Darília e o meu filho Rodrigo, nós éramos os 300 membros na igreja. Para ser mais exato, 269, com a nossa chegada. Isso há 20 e tantos anos atrás. A igreja foi crescendo, hoje é uma igreja sabidamente, numericamente muito grande. E eu ouvia de uma irmã que ela dizia o seguinte: eu gostava mesmo daquela igrejinha. Já botava no diminutivo para diminuir a mesma coisa, né? Eu gostava da igrejinha, quando a gente conhecia todo mundo. Uma posição cômoda. Quando a igreja precisa sair. E o desafio que eu deixo para vocês hoje à noite aqui é este: que vocês saiam, que vocês testemunhem de Cristo, que a igreja cresça, inclusive numericamente. O que você tem feito exatamente, meu querido irmão em Cristo Jesus? Este trabalho há de ser cuidadoso, produtivo, não dispersivo, um trabalho objetivo. Nada de ativismo, disse há pouco e repito agora, em detrimento da família, lazer, do sono. Interessante que Eclesiastes nos faz uma advertência a respeito disso. Você pode ler lá em Eclesiastes capítulo 5, verso de número 16, esta palavra: há também outro mal terrível. Como o homem vem, assim ele vai. E o que obtém de todo o seu esforço em busca do vento? Salomão escreveu esse livro do Eclesiastes e ele era cáustico no final da sua vida. Muitos idosos têm essa tendência de serem cáusticos. Não valorizam mais as coisas, acham que não valeu a pena viver-se até então, mas não deve ser assim. Como crentes no Jesus Cristo, meus queridos, nós temos o bem maior neste mundo e na eternidade. Por isso é que nós somos concitados ao trabalho. Essas reflexões me vieram ao coração a propósito do aniversário desta igreja. Um passado de trabalho, de glória, de muitos. A irmã que veio aqui fazer, a segunda secretária da igreja, né, para nos dar um panorama do que foi esta igreja nesses anos. E isso me fez, irmão, me lembrar muito as aulas de administração, quando a gente fala a respeito de como é essa coisa de fundação de igreja, de eleição de pastor, etc, etc. Isso é batista até debaixo d'água, né? Mas essas reflexões, então, me vêm a propósito de pensar que, para estarmos vivenciando este tempo, alguns se dedicaram. Foi feita menção à irmã Fausta, que doou parte desta propriedade. Isso é bondade que o Senhor colocou no coração dela. A obra que nós temos lá no Casacap, num terreno de 10 mil metros quadrados, acho que tão grande quanto esse de vocês aqui, foi obra também da generosidade de um coração que doou à igreja para a obra social aquela área. São exemplos que nós precisamos cultivar. Talvez você não tenha esta oportunidade de bens materiais para doar à igreja, mas o pouco monetariamente que você possa fazer, deve fazer, sendo fiel na entrega dos dízimos ao Senhor, ou nas ofertas especiais, como nesta campanha que vocês estão fazendo nesses próximos dias. O incentivo de além de estarmos fazendo a vontade de Deus, é sabermos que o nosso trabalho é reconhecido por Deus e terá a sua recompensa. Em 1 Coríntios, capítulo 3, verso de número 8,
apóstolo Paulo vai falar da seguinte forma para nós. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Aqueles que no passado plantaram esta igreja, realizaram a vontade de Deus através da vida deles. Vocês que constituem a Igreja Batista em Vargem Pequena hoje, têm a responsabilidade de seguir com este trabalho daqueles irmãos. Hebreus capítulo 6, verso 10, foi o texto que eu li com vocês ainda há pouco, e vou repetir, diz o seguinte: Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Nós temos que estar, meus irmãos, predispostos ao trabalho, colocar o coração na obra, fazendo-a com amor e prazer. Texto de Neemias, capítulo 4, verso de número 6, vocês lembram que Neemias foi um empreendedor, e quando ele vai realizar a obra do Senhor naquele tempo, nós encontramos esta informação quando ele enfrentava a oposição à reconstrução. Nesse meio tempo fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. O pastor sozinho não vai fazer, a ministra de música sozinho não vai fazer, o diácono desta igreja não vai fazer sozinho. Mas se todos vocês se ombrearem com eles, por certo, a igreja prosperará mais ainda. Podemos dizer a esta altura, meus queridos, que a obra é a mesma. Os trabalhadores são outros. Ou não, alguns de vocês estão aqui há muito tempo. Mas ela poderá ser nova para todos, dependendo dos seus ideais e de sua motivação. Se o amor estiver em nossos corações, se sentirmos a necessidade de falar de Cristo, isto é, de evangelizarmos, se nos comoverem as necessidades dos pecadores, se nos apiedarmos dos pecadores, se deixarmos que o Espírito Santo realmente dirija as nossas vidas, se quisermos ver o reino de Deus se propagar, se quisermos apressar a vinda de Jesus Cristo, então trabalharemos. A palavra de Deus nos incentiva a sedimentarmos estes propósitos e a realizarmos a obra do Senhor. Volto ao texto de Hebreus, no capítulo de número 6, agora os versos 11 e 12, que eu repito a leitura. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança. E esperança aqui, tanto no hebraico, no Antigo Testamento, quanto no grego, no Novo Testamento, é certeza. Não é o verbo esperar no sentido que nós temos na palavra, na língua portuguesa, não. É certeza. E aí, o escritor aos Hebreus está dizendo isso. Queremos que cada um de vocês mostre essa prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Anima-nos o fato de que o nosso trabalho, segundo o seu querer, não é vão. 1 Coríntios 15, 58, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é inútil. 1 Coríntios capítulo 4, verso de número 2, Paulo vai dizer o seguinte àquela igreja, e está dizendo para esta igreja hoje também:
O que se requer desses encarregados, desses trabalhadores, é que sejam fiéis. Se você deixar de fazer, você vai fazer falta com toda certeza. Também ele diz que o Senhor está conosco, e isso está dito no texto de Ageu, que eu repito a leitura do verso de número 4 agora para vocês, quando ele declara: coragem, Zorobabel, Josué, Jeozadaque, ao trabalho, ó povo da terra, porque eu estou com vocês. Ou no verso 5, quando ele diz: meu espírito está entre vocês, não tenham medo. Trabalhai, fazer a obra do Senhor, ser forte, Zorobabel, Josué, Joel, Daniel, Darília, Gilza, Cleide, André, Vanderlei, todos os irmãos que compõem esta igreja batista em Vargem Pequena. Façamos o propósito de realmente trabalhar para o Senhor. E o texto de Atos 20, 24, ele vai nos dar um último conselho que eu quero deixar para com os irmãos. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Essa vida é passageira. A pandemia está aí para dizer para a gente muito seriamente, né? Quantas mortes nós temos lamentado. Quantas sequelas para aqueles que tiveram seriamente o Covid. Não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Que para tanto Deus nos abençoe. Amém.